Olá pessoal, boa tarde. Falar aqui um pouquinho mais sobre política, a respeito do sistema político que nós vivemos, que a gente chama de, entre aspas, democracia, porque democracia seria, na verdade, o governo do povo, né? Para ser exercido para o povo e pelo povo, e não é muito bem o que a gente vê aqui no Brasil. Eu não sei se as pessoas aqui já se perguntaram, porque a gente vive nesse sistema político há muito tempo, e não sei se a quantidade de pessoas que pensam a respeito desse sistema político que nós temos e quantos sistemas políticos na realidade haveria, né? Eu trouxe aqui um básico de alguns sistemas que vigoram no mundo, que faz parte desse sistema político, e eu trouxe aqui a democracia e a monarquia. Basicamente, a democracia que nós temos hoje é um governo em que muitos mandam com a intenção de dizer que estão mandando para o povo, mas que na realidade o povo pouco se beneficia. A questão é que aqui no Brasil, aqueles que têm boa vontade de fazer o que é certo, muitas vezes são impedidos pelo sistema de colocar isso em prática, né? Existem, como eles falam, freios e contrapesos nos três poderes, e acabam que esses poderes, principalmente como nós estamos vendo acontecendo, um poder se intrometendo do outro, né? Principalmente no executivo. E aí muitas das pautas do governo são realmente colocadas de lado e não são votadas, e acaba que um presidente que foi eleito pela maioria da população, né, com as suas propostas de governo para ser exercidas a favor do povo, acabam que elas não são votadas, né, são deixadas de lado justamente por causa desse sistema democrático, né, que a gente diz que é democrático, mas que na realidade o que é que faz a democracia? Eleger pessoas que têm muitas vezes o mau intento, ou somente exercer o seu egoísmo e buscar fazer as suas vontades ali e não a vontade do povo. Quando se elege, né, é o povo que coloca lá, mas a gente nunca sabe o que está por detrás do coração do homem ou de muitos homens. A gente muitas vezes não sabe o que está no coração do parceiro ou da parceira, vai se saber o que está no coração dessas pessoas que muitas vezes se elegem só com intenções puramente próprias, financeiras. Então é muito difícil a gente dizer que a gente vive num sistema que realmente governe para o povo e pelo povo, né? Esse sistema democrático que a gente vive hoje. É muito importante a gente buscar entender mais ou menos quais são os sistemas que existem no mundo. Eu vou trazer esses dois sistemas, né, da democracia, né, que a gente diz que é democracia, e trazer a monarquia, que também a gente não pode dizer que não é uma democracia. Acredito que seja uma democracia também, porque um rei, ele também governa para o povo, se diz governar para o povo. A questão é que na monarquia, a vontade daquele rei, com certeza, é mais fácil de ser cumprida, seja ela tanto para o bem como para o mal, né? Então, a indagação que eu faço: quais são os países no mundo que vivem melhores? São os países que exercem a democracia que a gente conhece aqui, né? Que é um sistema que tem o legislativo, o executivo e o judiciário, ou numa monarquia, né, onde a vontade do rei prevalece, que não é nem o caso hoje de isso estar acontecendo no mundo também, porque o mundo, muitos países vivem uma monarquia, mas uma monarquia mais, digamos assim, colocada como que de lado também. Mas mesmo assim, nesses países que adotam a monarquia,
Eu vou citar aqui países que vivem muito bem, obrigado, né? Com a devida licença, eu vou aqui citar a Inglaterra, né? Uns países que têm muito peso no mundo, países que vivem com a sua população vivendo maravilhosamente bem. Vou citar Luxemburgo, né? País também que vivem uma monarquia. Você vê também a Malásia, Mônaco, vivem também esse sistema de governo que é a monarquia. Vou citar a Noruega, um dos países mais ricos do mundo também, que vive uma monarquia, né? E o próprio Israel também, porque Israel também, ele adota quase esse sistema também, porque em Israel tem um presidente, não é uma monarquia, mas é quase como se fosse, porque o presidente está lá também como uma figura, a figura de um rei, que nos dias de hoje a gente pode dizer que esse rei não está governando, mas tem a figura dele, né? E essa figura tem que ser uma figura moral, exemplar, né? E praticamente, mesmo que tenha o governo, mas as pessoas seguem muito, digamos assim, as normas morais desse presidente ou desse rei que ali está em algum desses países. A gente pode citar também o Japão, que vigora também uma monarquia, né? Então, os países mais ricos do mundo a gente vê que são a Suécia também, né? A gente vê que esses países seguem a monarquia. Como eu disse, não vivem o sistema como a gente talvez conhecesse no passado, se você for ali para a Bíblia, ou sistemas anteriores, mas o que eu quero dizer é que esses países que vivem melhor são os países que adotam esse sistema, digamos assim, semi-monárquico, né? Então sempre tem a figura ali de um rei ou de um presidente que não governa. É o caso de Israel. O presidente está ali, mas quem governa na realidade é o primeiro-ministro. Comparável também na Inglaterra, né? Porque na Inglaterra também tem a rainha, mas ela não governa. Ela está ali mais como uma figura, né? Ali para representar, digamos assim, moralmente ou espiritualmente, passar alguma luz do que a humanidade deve seguir, né? Israel também é assim, no caso que eu falei, a Inglaterra, e muitos países vivem bem numa monarquia. A questão é que o Brasil também já foi governado por monarquia, mas as pessoas que vivem hoje quase que não entendem ou não veem falar sobre isso. Eu acho que o sistema realmente monárquico é muito mais eficiente do que esse democrático que a gente vive. Porque a gente pode até falar, muitas pessoas podem falar, mas um sistema monárquico é uma ditadura. Engano de quem pensa dessa maneira. Até porque no sistema monárquico é muito mais fácil uma manifestação atingir diretamente ao que governa, que seria o rei, né? Então seria uma manifestação do povo, seria uma, digamos assim, muito mais direta para atingir este rei, psicologicamente, mentalmente, né? Para que ele pudesse mudar de opinião, mudar de, digamos assim, boa vontade ditatorial que ele pudesse estar. Então ele seria muito mais bem convencido e ele poderia mudar com muito mais facilidade do que no sistema que nós temos. Porque no sistema que nós temos aqui, se também fosse, por exemplo, alguém do judiciário ou em ligação com o exército, ou seja, de que maneira fosse, se fosse para se implantar uma ditadura, também se implantaria. Por exemplo, aonde vigora as maiores ditaduras que a gente diz, pode dizer, é onde realmente se diz que tem esse sistema democrático. Qual é o país do mundo hoje que vive no sistema monárquico, que tem uma ditadura? Eu não conheço, pode ter, né? Eu posso estar aqui expressando somente a minha ignorância, mas eu não conheço. No entanto, nesses países que vivem no sistema democrático, eu conheço Cuba, né? Que praticamente é o sistema que a gente tem aqui no Brasil, só que lá é como que se tivesse dado muita força a esse que era o Fidel Castro, depois veio o Raul, tem esse outro aí, mas o sistema se diz que é o mesmo, né? Na Venezuela também, né? Ali vigora uma ditadura e numa democracia, chamado no mesmo sistema de governo que nós vivemos.
Então você vai para a Argentina, está muito próximo disso também. Então, qual é o sistema mais fácil de se implantar uma ditadura? É o monárquico ou é esse sistema, entre aspas, democrático? A gente tem o exemplo dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos, que é um mais parecido também com o nosso aqui, só que nos Estados Unidos a Constituição é muito pequena, ela é muito fininha, muito magrinha, muito fácil de ser obedecida, sem muitas ramificações, não se pode fazer muita interpretação, então o que a lei diz é para ser cumprida. Né? Aqui no Brasil se criou, pode, sei lá, a Constituição permite, ou simplesmente ele age de formas inconstitucional, porque acaba que uma lei que está dizendo uma coisa, a Constituição está dizendo uma coisa, eles fazem verdadeiro malabarismo, né, e reinterpretam praticamente a Constituição, fazendo com que a atual sirvam só aos direitos deles. Então, é muito complicado a gente analisar, procurar saber qual o sistema melhor. Para mim, o sistema, os exemplos que eu mostrei aqui mostram claramente que a monarquia é bem mais eficiente, né? Eficiente para que possa haver um governo realmente a favor do povo, em prol do povo, né? Então, é só uma reflexão a respeito disso, né? Porque, sinceramente, que como nesse sistema democrático aqui que nós temos, o presidente, que eu tenho certeza, se fosse para fazer a vontade que seria a vontade do povo, que quando a gente elege um presidente, a gente elege não só o presidente, mas as propostas de governo dele. E tudo foi que ele colocou ali diante do cenário político, as propostas dele, boa parte delas tiveram que, né, simplesmente ser empurrada para debaixo do tapete. E praticamente a gente hoje vai falar sobre algumas pautas daquelas que foi aprovada pela maior parte da população, né? E a gente vê que essas pautas não podem nem ser trazidas praticamente para o debate. São, na grande mídia mesmo, são escondidas, e quando se fala criticando essas propostas que foram eleitas pela maior parte da população, né? Então, é o governo, é a democracia que está funcionando, ou é o sistema que está fazendo valer essa vontade através da mídia, através, né, de outros poderes, que não aquele que significaria mais a vontade do povo, que seria o executivo, até mesmo o legislativo, mas até aí, né? Até aí. A vontade do povo é expressa mais no executivo e no legislativo, né? Então, e quando se elege um presidente, aquelas pautas do presidente para ser levado ao Congresso, e elas deveriam, se fosse um governo do povo mesmo, deveriam ser aprovadas, porque o presidente foi eleito justamente para ter aquelas propostas aprovadas e para governar com facilidade. É a vontade do povo. Se isso não desse certo, depois dos 4 anos tiraria esse presidente e colocavam o que realmente atendesse às expectativas do povo. Mas o que a gente vê hoje é que aquela vontade do presidente de campanha, né, não é exercida a pleno, porque se fosse exercida, não teria tantas manifestações, né? Então o Congresso bate de frente muitas vezes, né? O STF bate de frente muitas vezes, a mídia bate de frente, e aí acaba que o povo fica sem voz, né? Sem vez. E a gente vai dizer que isso é uma democracia? Eu acho que na monarquia funcionaria muito mais, né, a vontade do povo. É claro que, como eu disse, no sistema que nós temos hoje, quase praticamente no mundo todo, não é aquela monarquia conhecida dos tempos bíblicos. Eu acredito que um dia ela volta ainda, porque é o sistema mais eficaz, aquela monarquia dos tempos bíblicos. Hoje é diferente, né? Muitas vezes o rei está ali só como uma figura, né, ilustrativa ali para simbolizar alguma coisa. Mas mesmo assim, nesses países que adotam esse sistema, né, esses países vivem melhor. Você pode procurar fazer uma pesquisa que esses países sejam os mais ricos ou os mais estáveis e que tem a população vivendo com mais
benefícios, oportunidades de crescimento, de desenvolvimento. Eu cito ali só a exceção dos Estados Unidos, porque tem uma Constituição muito fininha, muito magrinha, e que é muito difícil de ser violada, né? Porque já é cultura também, né? Enquanto que no Brasil a gente tem uma Constituição gigantesca, né? Que atende mesmo mais as vontades daqueles que ali estão, né? Que deveriam estar fazendo a vontade do povo, mas que muitas vezes está sendo travada essa vontade popular. Então, algo para a gente refletir, né? E analisar. Quem sabe um tempo, eu acredito ainda num tempo que a gente vai viver na monarquia como nos tempos bíblicos. Eu acho que seria o ideal, né? Porque nessa forma de governo de um rei, com certeza a gente é mais fácil de convencer ele, uma manifestação. Nos sistemas que nós temos hoje, praticamente o estabelecimento impede com que a vontade do povo seja colocada em prática. Muito, muito interessante de refletir sobre isso. Quem sabe o Brasil um dia e o mundo esteja maduro para discutir sobre essa situação, né? Boa tarde.